Caminhando mais um pouquinho, a gente está na parte de algoritmo da divisão. Então, lembrar a estrutura de uma divisão, tá? Antes de eu te dar nomes chiques, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Então, observe os exemplos abaixo. Então, vamos brincar aqui um pouquinho, tá? Então, olha só, gente, quando eu coloco assim, por exemplo, 23 dividido por 5. Então, se eu faço 23 dividido por 5, eu já sei que aqui vai dar 4, que dá 20 e sobra resto 3. Então, o que eu preciso aqui para começar é dar nome aos bois e saber o que vocês lá uns anos atrás chamavam de tirar a prova, né, gente? Então, na verdade, a gente verificar essa divisão. Então, olha só, nesse caso aqui, tá? O 23 é o que a gente chama de dividendo. O 5 é o que a gente chama de divisor. Deixa eu ver se eu vou ter cores aqui suficiente. O 4 é o que a gente chama de quociente, tá? E aí eu vou usar aqui o Q para representar quociente, o D pequenininho para divisor, o D grandão para dividendo. E o último aqui, o nosso 3, que é o nosso resto, beleza? Que eu vou chamar de Rzinho, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é que a gente entenda esses elementos aí da nossa divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Outra coisa importante é a relação entre esse povo aqui. Repare o seguinte, como é que a gente verifica uma divisão? Lembra disso? Como é que a gente verifica uma divisão? Então, vamos pensar assim, ó. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Então, ó, 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Que é aquele famoso que tirar a prova, né? Lembra disso? Aquele famoso tirar a prova. Então, nesse contexto aqui, a gente pode falar assim, ó, que o 23, ele é 5 vezes 4 mais 3, perfeito? E a gente vê que tá certinho, ó, porque 5 vezes 4, 20, mais 3 eu fecho nos mesmos 23, que é o famoso tirar a prova, né? Vocês podem não lembrar disso, gente, mas lá quando vocês estavam, né? Lá no ensino fundamental, cassinha do céu, já passei dessa fase. Eu sei, gente, eu também, mas né, a vida é acumulativa. Se você soubesse o quanto você ia precisar disso hoje, né, você tinha dado até uma ênfase maior lá no seu ensino fundamental. Então, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. E a gente tem lá o famoso tirar a prova. Divisor vezes quociente mais o resto é igual a quem a dividendo. Então, até colocando aqui já, porque é isso que a gente quer, ó. Cadê meu vermelhinho? Então, a gente tem aqui, ó, dividendo, beleza? Aqui, divisor vezes quociente mais quem, gente? O resto, beleza? Então, existe essa relação. Dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais resto. Será que isso aqui é específico? Não, né, gente? Isso aqui vai valer tipo para qualquer divisão. Fechou? Beleza. Então, mais um exemplo aí. Então, se eu tô lá, sei lá, vou pegar o número aí, ó. 121 dividido por 3. Deixa eu só fazer mais embaixo aqui para eu conseguir colocar a nomenclatura. 121 dividido por 3. Então, mesmo esqueminha, tá? Então, 12 por 3, 4, que dá 12, sobra resto, 0. Desce 1. 1 dividido por 3 não dá para dividir, coloca 0 e desce o próximo. Como não tem próximo, ele passa a ser resto. Show! Então, neste caso aqui, gente, deixa eu ver se eu não sei se eu vou lembrar as cores direito não, tá, gente? Mas enfim,
Esse 121 é o nosso dividendo, que a gente está usando letra Dzão. O nosso 3 é o nosso divisor, que a gente está usando Dzinho. O 40 aqui é o nosso quociente. E por último, esse cara aqui é o nosso resto. Da mesma forma que aconteceu anteriormente, eu consigo relacionar esse povo, né? Então eu consigo falar o seguinte, que 121 vai ser quem? O divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 40, mais o resto, que deu 1. Vamos ver se está razoável? 3 vezes 40, 120, mais 1. Então, a gente fechou nos mesmos o que? 121. Então, existe uma relação entre esses 4 elementos. De novo, dividendo, vou colocar da mesma cor, tá? Divisor vezes quociente, mais quem? Mais o resto, que é o nosso famoso lá, tirar a prova. Pessoal, é isso que eu vou escrever para vocês. Eu só estou aqui generalizando, ok? Generalizando. Então, quando eu tenho esse algoritmo da divisão, é importantíssimo saber os nomes. Dividendo, divisor, quociente e resto. Isso tem que saber, porque a gente utiliza muito dentro da matemática, tá? Copiei, por favor. Ok? Show. Então, imagine que eu tenho isso aqui, ó, 1236, tá? Eu quero dividir por 3. Então, mesmo esqueminha. 12 por 3, 4, que dá 12, sobra resto 0, desce o 3. 3 por 3, 1, que dá 3, sobra resto 0, desce o 6. 6 por 3, 2, que dá 6, sobrou resto 0. Então, nesta divisão, gente, 1236 é o nosso dividendo, que é o nosso Dzão. O 3 é o nosso divisor, que é o nosso Dzinho. Eu tive aqui 412 como nosso quociente. E tive o nosso resto, que neste caso foi 0. Fechou? Beleza, então nada muda. Continua tendo a relação entre eles? Claro que sim. Então eu posso falar que 1236 é igual ao divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 412, mais o resto, que neste caso é 0. Eu não vou fazer aqui não, vou dar golpe, mas se eu fizer 3 vezes 412, eu vou achar lá os mesmos 1336, beleza? Show de bola. Bom, neste caso acontece algo especial. O que acontece nesse caso? Eu tenho uma divisão cujo resto é 0, né? Então, quando isso acontece, ou seja, quando eu tenho esse resto 0, eu falo que essa é uma divisão exata, fechou? Então, no caso da letra B, eu falo que eu tenho uma divisão exata, tá? Então, coloca assim pra mim, ó. Nesse caso, como o resto é 0, e aí, gente, repara que, ó, o resto é 0 e o quociente é um número inteiro, tá? Porque tem menino que vai e fala assim, ah, não, mas deu vírgula. Não pode dar vírgula, não. Repara que o quociente é número inteiro, tá? Nesse caso, como o resto é 0, dizemos que a divisão é exata. Gente, eu vou formalizar isso, tá? Mas aqui eu prefiro te dar um exemplo mais concreto primeiro, depois a gente formaliza. Então, resumindo, toda vez que eu tenho um resto 0,
a gente fala que essa é uma divisão exata. Fechou? Beleza?